Oi, pessoal. Então, vamos dar continuidade, tá? A nossa disciplina aqui. Nós estamos falando agora sobre bovinocultura de corte. Essa, então, é a nossa quarta aula, tá? Só pegando aqui um gancho, né, da aula anterior, né? Eu mostrei esse slide aqui para vocês, né? Em que a gente considera aqui as três diferentes fases de criação, né, dentro do ciclo da bovinocultura de corte, onde a gente tem a cria, né, a recria e a engorda. E nessa aula de hoje, nós vamos falar especificamente sobre o manejo do rebanho, né, da parte da fase de cria, né? E a fase de cria, então, ela se caracteriza, né, pela reprodução, pelo crescimento do bezerro até a desmama, que isso aí vai geralmente ocorrer entre 7 a 8 meses de idade. Mas a gente vai falar mais a respeito disso ao longo da aula. Então, a partir dessa aula, né, a gente vai trabalhar, primeiramente nós vamos falar de manejo de bovinos de corte. Hoje nós vamos estar falando sobre o manejo de bovinos de corte da fase de cria. A gente já começa a entender, né, e nas próximas aulas a gente já vai ver da recria e depois da engorda, né? A gente já começa aqui a ver na prática, assim, alguns conceitos, né, como é que a gente interliga, né, que nem a gente vem conversando lá desde o início da nossa disciplina. A gente conversou sobre a relação, né, que existe entre o animal estar com a saúde em dia, dele estar com a nutrição adequada e a chance que ele vai ter de reproduzir. Então, nessas aulas de manejo, a gente vai acabar envolvendo, né, esses três elos e vamos ver assim a relação que tem entre eles na prática. Então, né, o manejo da fase de cria. Então, nós vamos compreender ali um pouco da saúde, da reprodução e como que se interliga com a saúde do animal, né, nessa fase. Então, o manejo da fase da cria, né, primeiramente a gente tem que ter a reprodução, tem que estar funcionando legal, né? Então, as duas categorias de animais que a gente vai estudar nessa aula vai ser a vaca, né, que a gente também vai chamar de matriz, e vai ser o bezerro, né, que ele vai ser o nosso produto final, né? O bezerro vai ser o que a gente vai engordar, né? A gente vai ver ele crescer, vai amamentar, primeiro vai crescer, e no final ele vai virar o nosso produto. Então, nessa fase, nesse ciclo de cria, nós vamos estar estudando a relação que é necessário, tudo que é necessário do manejo, né? Para boa criação, né? Tanto a vaca poder criar, como é que a gente pode oferecer o melhor ambiente, a melhor condição para essa vaca gerar um bezerro de qualidade, né? Um bezerro saudável e que futuramente vai ser rentável. Lembrando, né, que quando a gente fala assim do crescimento do bovino de corte, que ele é o foco principal, né, dentro que é o que a gente vai querer no final, né, um produto, a gente precisa fazer esse produto ali crescer. A gente tem uma coisa que eu mostrei também na aula passada, né, e eu volto a mostrar aqui, a gente tem que considerar que essa fase de crescimento, ela começa a acontecer, na verdade, a curva de crescimento do nosso futuro boi que vai ser abatido lá na frente, ele começa a crescer dentro da barriga da sua mãe. Então, dentro da barriga da mãe, é aquela fase que a gente tem aqui que ele vai... Esse crescimento que pré-natal, né? Essa quantidade de células que ele vai criar nessa fase, que futuramente, depois quando ele nascer, né? Ele já vai ter uma quantidade de células específicas que vão fazer a hipertrofia, né? Que vão crescer, que vão virar o tecido muscular e também a parte que vai virar o tecido adiposo. Ou seja, por isso que a gente tem aqui uma grande importância da genética dentro do bovino de corte, né? Porque a gente tem o quê?
a gente tem essa determinação genética, que cada raça ela vai ter o seu potencial de crescimento, o seu potencial de ganho muscular, seu potencial de deposição de gordura. Então, mas sempre lembrar isso, né? O crescimento do bovino, ele vem desde a barriga da mãe, né? Então, essa fase também é importante, né? E as outras fases que vão suceder depois dessa fase também são relevantes. E essa fase da produção, né? Então, a fase de cria, a gente tem dois manejos principais, né? Acontecendo, que o primeiro, ele antecede o segundo, porque sem ele a gente não tem, né? O primeiro é o manejo reprodutivo, né? Que a gente precisa fazer, ou seja, a gente precisa emprenhar as vacas, né? As matrizes. E depois, com as matrizes prenhes, aí a gente já começa a se planejar, né, no manejo, como é que vai criar os bezerros, e é isso aí que a gente vai considerar o manejo da cria. Algumas palavras que a gente vai falar hoje na aula, né? Talvez muitos de vocês já tenham escutado, mas quem não escutou, né, esses conceitos, né? Estação de monta, estação de parição. Então, o que é isso, estação de monta? Estação de monta nada mais é uma forma da gente planejar o período em que a gente vai emprenhar as vacas dentro do rebanho. Ou seja, a gente determina quais são os melhores meses para a gente estar emprenhando essas vacas. Assim, uma vez que a gente estabelece um período do ano para concentrar, né, esses animais que vão estar sendo emprenhados, essas vacas vão estar sendo emprenhadas, a gente também vai ter uma segunda estação, que vai ser a estação de parição, né? E isso, o que é interessante de se trabalhar com esses períodos determinados? É a parte da organização dentro da fazenda, que consegue se direcionar muito mais, né? Então, essa é a grande vantagem de você estabelecer, né, esse período. A gente vai entender um pouco mais para frente também disso, né? E assim, isso otimiza muito quando a gente tem períodos, né? É como se você consegue organizar melhor as etapas que acontecem, consegue ver, consegue planejar melhor, consegue fazer melhor ali uma identificação depois quando os bezerros nascem, como é que vai se desmamar esses animais, o período, né, a dieta que eles vão receber, tudo isso sendo ajustado, né? E o que a gente vai trazer muito aqui hoje, né, são conceitos básicos de nutrição. Por quê? Porque uma vaca que não tem uma nutrição adequada, ela também vai ter a sua reprodução prejudicada. Então, é muito importante. E como falamos ali anteriormente, né, qual que é a intenção de fazer ou se determinar os períodos de que a gente vai emprenhar a vaca, e assim a gente consegue, né, fazer uma uniformidade no rebanho, tá? Então, isso é importante porque isso facilita o manejo. E isso é uma estratégia também que as pessoas utilizam para se planejar, no sentido de que eu vou planejar qual é o melhor momento do ano, que eu vou conseguir fazer com que eu tenha mais alimento disponíveis para esses animais. Porque o período que a vaca tiver, por exemplo, que ela parir e estiver amamentando esses animais, ela vai precisar de bastante energia, ela vai precisar de bons alimentos. Então, isso é interessante se fazer essas estações, porque você consegue otimizar isso, né? O número de animais que você vai ter, né? Considerando, por exemplo, fiz aqui um esquema básico, né, do que acontece nessa etapa, né, desse planejamento. Por exemplo, estou pegando aqui uma fazenda que tenha, por exemplo, 200 vacas matrizes, né? Queremos emprenhar. Vamos supor que a gente vai ter 100% de sucesso, que isso aqui é hipotético, na verdade, geralmente nunca é 100%, né? Não vamos conseguir, das 200 vacas que a gente vai expor na estação de monta para emprenhar,
Vamos aqui que a gente está com muita sorte, a gente consegue ali no final 200 bezerros, tá? Toda vez que a gente... Aí esses 200 bezerros, né, a gente vai considerar o quê? Tem a chance, né, de 50% de ser macho e 50% tem chance de ser fêmea. Então, vamos dizer que a gente conseguiu ali, né, desses 200 bezerros, a gente tem 100 fêmeas e 100 machos. Dessas fêmeas que nasceram aqui, o que a gente tem que pensar? Todo ano tem vaca que está ficando mais velha, tem vaca que já não está, assim, que já precisa ser descartada, né? Que ela já não está numa... Talvez já não tenha uma mesma eficiência ali na parte reprodutiva. E aí a gente já vai pensando na substituição dessas vacas. Ou seja, o que a gente precisa pensar? Toda fêmea que nasce, ela pode ter um potencial, né? A gente pode ter um número X de fêmeas que eu vou pegar ali para ser nossas futuras vacas. Então, vai ser a nossa taxa, né, de reposição, que isso aí varia conforme a necessidade da fazenda, tá? Mas sempre tem que se pensar nisso. Então, peguei ali uma quantidade de fêmeas, né, que futuramente vão ser as minhas vacas, que vão substituir as vacas mais velhas. E aí, depois que a gente tira uma parte para reposição, né, tanto as fêmeas que ficaram ali excedentes quanto os machos, a gente vai recriar, né, para vender para engorda, ou vamos fazer o ciclo completo na fazenda, depende muito do propósito. Mas isso que é o interessante aqui das estações, né, é você ter essa percepção do número de animais que vai nascer, do número de animais que eu vou conseguir para repor e como é que eu vou manejar isso. Então, o primeiro passo, né, é a fertilidade, é fundamental, porque sem a fertilidade, né, a gente não vai ter... A fertilidade é o ponto inicial aqui da nossa fase de cria, né? Então, a gente precisa dos animais férteis, né, para que essas vacas possam emprenhar. E o que é importante a gente lembrar aqui, que as características de reprodução, elas são consideradas características de baixa herdabilidade, né? E por que isso? Porque essa característica de reprodução, ela se relaciona muito com a nutrição. Então, vaca que não tem nutrição adequada, ela não vai ter boa eficiência reprodutiva. Então, quando a gente tem muita interferência do meio ambiente, né, a parte da genética ela já vai ser, né, ela já vai ser menos determinante. Por isso que características reprodutivas são consideradas de baixa herdabilidade, porque depende muito do manejo nutricional que a gente está oferecendo para esses animais. Então, tá bem. Já vamos supor aqui que essas vacas, né, elas são férteis, né, e nós vamos aqui para a prova, né, observar como é que a gente pode emprenhar esses animais, então, a partir do pressuposto que elas estão aptas, né, para reprodução. A gente tem duas formas tradicionais, né, de se emprenhar essas matrizes. A gente pode pensar nas técnicas, nas biotécnicas da reprodução, que pode ser inseminação artificial, mas no caso de bovino de corte, como geralmente são quando tem rebanhos muito grande, que é difícil, a inseminação artificial a gente precisa observar o cio, né? Então, uma estratégia muito interessante que se faz, né, é utilizar a inseminação artificial em tempo fixo, ou então chamada IATF, que ela dispensa você observar o cio dos animais para inseminar. Então, essa é uma maneira de se utilizar. E a outra forma, né, é a forma tradicional, que é a monta natural. E também existem sistemas que utilizam essas duas formas. Como que vão fazer isso? Fazem inseminação artificial, ou IATF, né? E aí, dependendo, vamos dizer, eu dei 4 chances na inseminação artificial e essa vaca não emprenhou, 4, 5 chances, aí eu posso ter um touro na fazenda, que a gente chama de touro de repasse, para dar aquela última chance para a vaca, para ela emprenhar. Tem essa possibilidade também. A gente tem que pensar assim, né? A diferença aqui, né? Entre você ter um touro para monta natural ou você utilizar sêmen, utilizar aqui as biotécnicas reprodutivas.
principal ganho da utilização da inseminação artificial é que a gente consegue escolher os touros, né? A gente consegue fazer um melhoramento genético mais eficiente do que, por exemplo, a utilização da única genética de um touro, né? Dentro de um animal. A gente já sai perdendo nisso. Mas a gente tem aqui manejos diferentes, né? O manejo que você precisa, aqui na parte de biotécnica, de inseminação, você precisa de alguém que saiba fazer, mas é uma coisa simples, né? De ser feita. Tem cursos para se fazer, né? Não é um bicho de 7 cabeças. Mas é necessário um treinamento, né? E a parte lá da monta natural também você vai exigir um manejo diferenciado, né? Porque você vai ter que lidar ali com um reprodutor dentro da propriedade. Então, são situações distintas, né? E ambas têm ações diferentes, né? Ainda que quando se pensar, né, se utiliza o touro, né, se faz a monta natural como principal forma de emprenhar as vacas. Ainda que se faça a monta natural, existem maneiras de se tornar isso um pouco mais controlado, né? Porque, por exemplo, se você deixar o touro passar o ano inteiro junto com as vacas, o que vai se ter? Você vai observar que não vai haver um controle ali de calendário de parto, né? Porque você não está tendo como controlar o momento que esse touro vai montar nas vacas. Então, esse tipo de manejo, né, ele faz com que você tenha assim pouca uniformidade, né, e dificulta também o controle zootécnico. Mas ainda pensando em trabalhar com monta natural, existe a possibilidade de expor essas vacas, né, essas matrizes, apenas alguns meses do ano ali com aquele touro, né, e controlar de uma forma que você tenha, né, dá para fazer aqui uma estação de monta, né, com o touro, pensando nisso de não deixar ele passar o ano inteiro com as vacas. E dessa forma você consegue fazer, né, um controle melhor da reprodução. Então a estação de monta, né, ela é essa ferramenta que ela otimiza a ordem do planejamento ali dentro da fazenda, né? Então se prepara ali um calendário pensando, né, uma estratégia interessante, né, uma meta a ser alcançada. É ter um parto a cada 12 meses, né, que seria assim o ideal, seria a forma mais lucrativa, né? Então a estação de monta ela vem para tentar otimizar isso aí, para você ter um parto a cada 12 meses, né? E além de escolher a melhor data, né, uma vez que você escolhe ali o dia que a vaca vai emprenhar, você também vai determinar quando é que ela vai parir. Aí o ideal é fazer o quê? Estabelecer no calendário a melhor data, né? O melhor período do ano que você vai ter mais oferta de alimentos. Porque essa vaca, quando ela parir, ela vai ter uma alta exigência de nutrientes. Porque ela vai estar fazendo o que? Vai estar em lactação, ela vai estar suprindo, né? Ela vai estar fornecendo ali, criando um bezerro. Então, esse é são essas as vantagens, né, da estação de monta, tanto em otimizar para você conseguir um parto a cada 12 meses, quanto você planejar a nutrição dessas vacas na hora do parto. E uma coisa interessante, né, é estabelecer que sempre a gente vai tentar, né, na hora de se fazer ali, de se montar a estação de monta, né, é fazer com que pode ser aqui utilizar, né, de protocolos reprodutivos no intuito de ter o máximo de cios ocorrendo nos primeiros dias da estação. Então, você ter uma estação mais controlada, né? E aí, não ter tanto espaçamento ali entre os cios, né? Porque aí quanto mais perto os cios, mais uniforme vai ficar a bezerrada que vai nascer depois, né? Então, essa é uma vantagem interessante, para você pensar nisso e ter como meta, né, na estação de monta, que a maioria dos cios ocorram nos primeiros dias da estação.
né? E isso é muito vantajoso, né, para as matrizes, né, por conta principalmente esse ganho, né? Quando se otimiza ali a estação de monta, a gente acaba ganhando em questão de índice de prenhez, acaba proporcionando melhores condições, né, alimentares para as vacas depois. E até essa vaca, depois que ela também, se ela está em boas condições nutricionais ali, depois que ela tem o bezerro, ela tem maiores chances de depois, lá na frente dela, continuar sendo eficiente reprodutivamente, né? Continuar nesse ciclo de um parto a cada 12 meses. A época que a gente vai estabelecer, né, para essa estação de monta, vai depender muito da região, assim. No caso, a gente vai pensar sempre, o foco de se escolher a estação de monta é imaginar depois quando é que essa vaca vai parir. Então, a gente vai ter que fazer essa conta para a vaca parir esse bezerro no melhor período de forragem da minha região. Então, isso vai depender da região, vai depender do clima, vai depender da produção de forragem, né? Isso vai ser... Voltando aqui, então, pensando, né? Aqui eu coloquei essa tabela, né? Pra gente falar aqui um pouco sobre como as exigências nutricionais da vaca, ela vai variar, né? Conforme o que ela está fazendo, a atividade que ela está desempenhando. Então, conforme o ciclo, o período que a vaca, o que ela está fazendo de atividade, ela vai ter uma exigência nutricional diferente. Por exemplo, aqui, né, a gente pensando aqui no parto, os animais, considerando que vão começar a parir em setembro, tá? Que nem eu mostrei na estação de monta ali no calendário passado, né, quando a gente viu o ciclo produtivo da vaca, a gente considera assim, vamos ver que os animais, as vacas, começaram a parir aqui em setembro, né? Então, em setembro, elas vão ter que comer para suprir a exigência nutricional da manutenção dela. Manutenção vai ser aqui, ó, um exemplo aqui, 10,3, sendo que dessa manutenção, né, a gente tem também, considerando que não são animais que precisam de energia para crescer, já são vacas adultas, né? Já é uma vaca de 530 quilos mais ou menos. Então, a gente considera que só para se manter, para esse animal se manter, ele está precisando de 10,3 de energia. E considerando mais a lactação, a gente depois vai ter um total aqui, ó, vaca precisando de mais ou menos 15, 16, conforme aqui o mês, né, conforme a produção da lactação, quanto mais ela estiver produzindo leite aqui para fornecer para o bezerro, né, mais energia ela vai precisar. E já quando a gente já considera que ela vai desmamar, né, a partir de março, ela vai começar a desmamar, as vacas vão começar a desmamar. Olha como a energia de manutenção ela já vai cair, né? Ela passou de 10,3, ela foi para 8,5. Então aqui precisa de menos energias de manutenção, né? E aqui justamente, né, a gente não tem o gasto que ela tem aqui com a lactação. E isso se a gente considera, né, que nesse período aqui que já vai desmamar, né, a gente já está considerando que esses animais já estão de novo gestando, né, já estão prenhes novamente, né? Vamos dizer aqui que, ó, no mês de dezembro, pariu em setembro, né? Aí, aqui no mês de dezembro já pode tentar emprenhar esse animal novamente, né? E à medida que a gestação, porque começou uma nova estação de monta, né? E à medida que a gestação vai crescendo, a gente vai aumentando aqui, né, a quantidade de energia que esse animal vai precisar para suprir a gestação. Então, essa aqui é a diferença, né? Dependendo do que a vaca estiver desempenhando, ela vai ter exigência nutricional diferente.
vaca em lactação tem no início da lactação, né, aqui, para suprir bem o bezerro, ela chega, né, a ter, ó, aqui 16 unidades que está precisando de energia para suprir, né. E comparado aqui no final, né, comparado assim, por exemplo, aqui no mês de abril, que a nova gestação ainda não é muito avançada, que não está em lactação, ó, pode ir para 9,1. Então, só para a gente entender, né, que em março, praticamente quase dobra, né, vamos dizer, no início de março, quando desmama, que não está em lactação e está no início de uma nova gestação, ela nem precisa de tanta, praticamente ela só precisa da energia de mantença, ó. Comparado, por exemplo, com num outro período aqui, né? Então, essa aqui é a sacada de você entender essa tabela. Entender é olhar aquele planejamento anterior, né? De quando que esse animal está parindo, do porquê que nesse momento aqui ele precisa de mais energia. Então, essa aqui é a sacada da tabela, da gente entender essa tabela. E da ordem, né, de como que o animal utiliza os nutrientes que a gente fornece na dieta, né? Primeiro ele utiliza para a sua mantença, né, do seu organismo, do seu metabolismo basal. Então, para respiração, para as trocas para questão de caminhada, locomoção dos animais, é que a gente considera que os animais precisam, né, de uma quantidade para se manter, para se manter o seu mecanismo fisiológico básico de sobrevivência dos animais. Depois, a quantidade de nutrientes que ele vai utilizar, se estiver em lactação, ela vai direto para fornecimento do leite, que também tem a ver com a sobrevivência da espécie, né? Porque está garantida a sobrevivência do bezerro, né? Então, e também vai ter, se for uma vaca que tiver na fase de crescimento, né? Se for uma vaca de primeira cria, que ainda está crescendo, a gente tem em segundo lugar aqui que ela vai precisar, em terceiro lugar da ordem de para onde que vai os nutrientes, é para o crescimento desse animal. E só depois que a gente está suprindo tanto a manutenção e se tiver em produção de leite e o crescimento, aí que a gente pensa em o animal criar sua reserva corporal, então engordar, né? E os animais, por último, na escala aqui do uso dos nutrientes, por último é reprodução. Então, reprodução para bovinos, no sentido do uso dos nutrientes, é atividade de luxo, é o último lugar que a gente considera. Ou seja, como é que a gente vai ver isso depois? Os animais, eles precisam ter um mínimo, né, de condição corporal para poder ter a sua atividade de reprodução em dia. E aí, por isso que a gente tem essa forma, né, que a gente chama de score de condição corporal. O que é isso? É uma maneira de olhar para os animais e, a partir de pontos que a gente utiliza visualmente, a gente consegue classificar esses animais em magros, em moderados, animal obeso. E tem esses pontos assim que a gente pode observar, né? É a inserção da cauda, se a gente consegue observar também o ilho, o isco, ver o desenho, se a gente consegue ver algum indício de musculosidade, se a gente consegue a visibilidade das costelas desses animais também, dos processos espinhosos. Tudo isso a gente considera para classificar esses animais, né? Aí a gente tem uma tabela, a gente tem uma escala que a gente considera os animais de 1 a 5, onde um animal, né, a gente pode também fazer essas quebradas assim de 1,5, 2,5, mas o que a gente considera? 1 é um animal onde a gente consegue visualizar, né, essa falta de musculosidade e observar os processos espinhosos, a visualização das costelas, a inserção da cauda, são tudo muito bem aparentes.
Ou seja, a chance de uma vaca dessa estar emprenhando é a mínima possível, né? Pensando lá naquele outro slide que a gente viu, a ordem de energia, como é que esses animais utilizam, então é muito baixo, tá? E depois, a gente pensando aqui no o extremo disso, né? Já vai ser o animal 5. O animal 5 é uma vaca gorda, né? Então, a gente já não vê, a gente já não consegue ver aqui, diferenciar os processos espinhosos, já tem uma dificuldade de ver a inserção da cauda, os desenhos da costela também é diferente, tá? Para reprodução, uma vaca boa, né, na reprodução, a gente nunca quer uma vaca muito magra e nem muito gorda. Então, numa escala de que a gente vai considerar de 1 a 5, a gente tem que pensar sempre no valor intermediário ali, tá? No 3, no 3,5, seria ali o ideal para reprodução. Mas também existe um outro score, tá, pessoal? Depois vocês podem olhar aqui com calma, assim, esse texto, assim, para diferenciar, né, cada score de condição do animal. Existe uma outra escala também, que ela é considerada, né, de 1 a 9. É o mesmo fundamentação, tá? De 1 a 5, o animal 1 é magro, e no 5 ele é muito gordo. E no de 1 a 9, só que o 1 a 9 a gente vai ter mais detalhes, a gente vai ter vai ser uma classificação mais detalhada, que aí a gente classifica, né, o animal 1 como muito magro, né, a gente também chama aqui o debilitado, e o 9 vai ser a vaca muito obesa. Então, né, o 1 debilitado, 2 é um score pobre, sempre olhando essa questão, esses pontos na anatomia do animal que eu mostrei naquele primeiro slide, né. O animal 3 ainda é uma vaca magra. O animal 4 já é um animal que está no limite, então quer dizer que ele está começando a ter, né, já ficando menos aparente aqui as costelas, né, ele já está começando a ficar melhorando aqui a situação, né. Então, 5 já a gente já considera um moderado, o 6 um moderado boa, né. 7 um animal bom também. Então, assim, diferente daquela escala de 1 a 5, na escala de 1 a 5, a gente considerou que os animais de score 3 e 3,5, né, seriam animais no ponto ótimo para reprodução. Aqui, como a gente está considerando de 1 a 9, a gente já vai olhar para os valores entre 5, o 6 e o 7 como valores de score interessantes que vão dizer para a gente que vacas dentro desse score aqui de 5, 6 e 7 são animais que estão aptos para reprodução. E a partir da vaca 8, uma vaca gorda, vaca 9, já são mais interessantes também. A vaca 9 já é considerada extremamente gorda, por exemplo. Né? E aqui alguns gráficos, né, para exemplificar melhor, né, o que a gente tem aqui nesse gráfico. A gente tem a porcentagem de prenhez, né, nossa taxa de prenhez em função do score de condição corporal. Olha aqui como a porcentagem de prenhez, e aqui a gente está considerando nessa escala aqui, né, a gente considera o de 1 a 9, né. Então, observem, né, que o animal 1 é aquele animal muito magro, 2, então a taxa aqui de prenhez é muito baixa. E à medida que esses animais vão ganhando, ou seja, qual que é o score bom na classificação de 1 a 9, começa no 5, né? No 5 já está começando a melhorar. Então, a gente tem essa observação aqui, ó, que o 5, do 5 ao 7, são os ideais para reprodução, né? Então, a gente já começa a ver como a gente ganha aqui em taxa de prenhez, né? Esse outro gráfico aqui, né, mostra a proporção de vacas anovulatórias. O que significa essa palavra? Significa a quantidade de animais, né, que a gente não está conseguindo ver o ciclo, que elas, por algum motivo, né, elas não estão com seu ciclo de reprodução ideal. Então, a gente não vê, por exemplo, o cio desses animais. Tem algum distúrbio acontecendo.
E o que a gente observa? Que essa proporção de vacas, né, que não estão ciclando, à medida que, quanto mais magras elas são, né, maior a chance aqui de ter animais com muito mais animais a gente tem com essa característica de falha no ciclo, né? E à medida que esses animais vão engordando aqui, né, que a gente vai aumentando esse score de condição corporal, nesse caso aqui a gente está vendo que é a escala, né, de 1 a 5, porque a gente começa aqui do 2,5 até 3,75, a gente já consegue observar, né, que quanto mais ela vai ganhando em score, melhor ela fica aqui nessa questão, menos vaca com falha no ciclo a gente vai ter, tá? Outra coisa, né, que é legal a gente observar, quando a gente falava da vaca de leite, a gente falou muito sobre balanço energético negativo, né? E vaca com balanço energético negativo, ela tem a sua reprodução, ela não anda, quando ela não, porque ela não tem, o que ela recebe de nutrientes vai estar focado para o leite, né? Para a sobrevivência do seu bezerro. Seja a vaca de corte quanto a vaca de leite. O que a gente tem aqui? Vaca de corte tem, então, balanço energético negativo? Sim, ela tem. Só que o que acontece? A vaca de corte, como ela não tem aquele pico de produção de leite muito grande, né? Ela não vai ter um grande problema, que ela não vai ser uma vaca que vai adoecer tanto de problema metabólico. A gente não vai ver aquilo. Mas uma das coisas que a gente vê é que, por exemplo, vaca que tem muito balanço energético negativo, né? Ela vai ter o cio mais tarde, tá? Isso aqui, por exemplo, aqui a gente considerou que é o tempo após o parto. Então, essa linha cinza aqui, tá? A gente vê que é uma vaca, por exemplo, que ela tem uma nutrição adequada. Então, ela tem um bom score de condição corporal. E aí ela tem um balanço energético positivo no parto. Aí ela vai, mais cedo, ela vai voltar a dar cio. Diferente de uma vaca, se a vaca de corte não tiver uma nutrição adequada, né? Aí sim ela entra em balanço energético negativo. E aí, ou seja, a gente vai ter ela vai demorar mais depois do parto para ter o primeiro cio, tá? Então, esse aqui que é a maneira que a gente interpreta esse gráfico. Problemas associados à condição corporal. Então, tanto quanto a vaca que tem baixo score de condição corporal, essa tabela aqui, logo a gente vê que ela está classificando os animais de 1 a 9, ou seja, quando a gente classifica de 1 a 9, a gente quer os animais ideais para reprodução, eles estão nos scores 5, 6 e 7. Então, vaca que tem condição corporal baixa, vaca muito magra, que a gente vê muita costela, vê os processos espinhosos, elas geralmente podem ter esses problemas aqui na hora da gente tentar emprenhar. Vaca com falha no ciclo, elas falham no ciclo, falha na concepção, a gente tem perdas gestacionais, né? Intervalo de parto muito grande, a gente não consegue ter um parto a cada 12 meses. Né? Período de serviço longo, o que é isso? A gente demora muito depois do parto para ver o primeiro cio dos animais. E cria pouco robusta, né? Que ela vai ter um bezerro que vai ser mais raquítico, pode-se dizer assim essa palavra. E se a vaca for muito gorda, né? Que a vaca score 8 e 9, aí ela é uma vaca que ela vai ter ela vai ser cara para o rebanho. Ela vai ter uma exigência, né, para se manter muito grande, né? A gente pode ter também chance alta de ter partos distóxicos na fazenda. Mobilidade dos animais são prejudicadas, também pode ter falha no ciclo e falha na concepção. Então, é aquela coisa. Para reprodução, quando a gente pensar em score de condição corporal, a gente não quer nem uma vaca muito magra, nem uma vaca gorda.
E por que que um exemplo, por exemplo, né? Quando a gente pensava lá em fazer na vaca de leite, quando a gente pensava em fazer um manejo nutricional adequado no pré-parto, a gente pensava em cuidados para aqueles animais não terem problemas metabólicos no pós-parto, né? Para cuidar para os animais não terem um grande balanço energético negativo. E quando a gente pensa numa vaca de corte, como ela não tem tantos problemas metabólicos, né? Um animal muito mais fácil de ser manejado nesse sentido de saúde, uma vaca mais resistente, né? Mais animais mais rústicos, né? Só que a gente pode pensar num outro cuidado, que é o cuidado dela ter uma nutrição adequada, é aquilo que eu mostrei lá naquela figura, né? Se ela tem uma nutrição adequada no pré-parto, no sentido de que ela chega, quando ela vai parir, ela não está muito magra. Porque aí a gente tem mais chance da gente ter um animal produzindo bem leite e futuramente emprenhar mais cedo. Aí a gente pode pensar no seguinte manejo: avaliar ali, né, os animais cerca de 90 a 100 dias antes do parto e pensar, fazer uma avaliação do score de condição corporal desses animais ali 90 a 100 dias antes do parto. Aí a gente começa a avaliar. O animal 1, por exemplo, no score 1, que é aquele animal que está no, né, que tá no pobre, no score bem, que a gente até chama de debilitados. Nesse caso, se a gente quiser que o animal, o que a gente tem que pensar? A gente vai fornecer uma dieta aqui para que esses animais cheguem no parto com um bom score de condição corporal. Ou seja, a gente quer que um score de condição corporal 5. Então, olha o quanto de peso que esse animal vai ter que ganhar. Ele vai ter que ganhar em 90 a 100 dias, né? Ele vai ter que sair do score 1 para o score 5. Aí tem um cálculo, mais ou menos, né? Que esse animal teria que ganhar, por exemplo, aqui em torno de 160 quilos em 100 dias, né? E isso aí é muito caro, economicamente falando. Então, a gente precisa aí que os animais ganhem mais ou menos mais de 1,5 kg por dia, né? E assim a gente vai alterando, né? Ó, um animal que já está no 2, ele vai precisar ganhar um pouco menos para chegar. Porque o score do parto desejado é aquele score em que os animais estão no ponto intermediário, né? Que eles não estão nem gordos, né? E nem muito magros. Então, no 5 a 7. E se a vaca, aqui vamos pensar no extremo, né? Se a vaca está... em cada momento aqui a gente pode pensar, né? Que tem momentos, né? Que, por exemplo, que a vaca não vai nem precisar. Se ela já está no 7, ela nem precisa ganhar peso nesse período aqui do pré-parto, né? Então, é só garantir uma dieta que só dê para ela o quanto de energia ela precisa para se manter. Porque o ganho de peso, né? Isso vale para qualquer espécie animal, né? O ganho de peso, se a gente come mais do que a gente precisa para nossa mantença, né? A gente vai fazer o que? A gente vai ganhar peso. Então, a dieta aqui, quando os animais estão com esse score, ela é calculada para que os animais não... A gente tem que pensar que eles não precisam ganhar peso. Assim como se a vaca tiver aqui, ó, muito gorda, tanto no 8 a 9, né? A gente já pensa no manejo em que ela precisa perder peso. E nesse caso aqui, nesses extremos, aí sim a gente pode ter também doenças metabólicas chegando nos animais, tá? Um exemplo aqui, quando a gente pensa, né, em otimização da reprodução dos animais, pensando aqui nas vacas, né, quando a gente pensa na taxa de... Essa tabela aqui mostra a taxa de concepção das vacas alimentadas com alto ou baixo nível de NDT. O que é o NDT? É a quantidade de nutrientes que eu tenho na dieta, né? A quantidade energética, né? Nutrientes digestíveis totais, né? Então, a gente pensa assim,
O que faz mais diferença? Vamos dizer que eu quero dar um aporte nutricional para esses animais. O que faz mais diferença? Fornecer esse alimento extra aqui, né? Vou fornecer aqui uma ração concentrada para esses animais. Eu tenho mais efeito na relação da taxa de concepção. Eu tenho mais efeitos em fornecer isso antes ou depois do parto. Vamos dizer que eu tenho a possibilidade, né? E quando a gente pensa aqui em alto, em baixo, a gente está alto, né? A gente está fornecendo uma dieta extra aqui, uma ração concentrada aqui para fornecer para os animais, tanto no pré-parto, né? Ou a gente vai comparar diferentes situações. Na primeira situação, a gente dá essa ração extra tanto no pré-parto quanto no pós-parto. A gente dá aqui alto. Aí a gente supre bem a energia desses animais, né? E a gente consegue aqui uma taxa de concepção, né? No futuro, né? Que é uma taxa que a gente conseguiu emprenhar essas vacas futuramente de 95%. Isso é uma taxa bem elevada, né? Já, por exemplo, se a gente... vamos ver esse estudo aqui, né? O que ele fez? E se a gente fornecer só no pré-parto e no pós-parto desses animais, a gente não dá a ração concentrada aqui, com alto nível de NDT. Aí a gente já perdeu um pouco aqui na taxa de concepção, ó. A gente já teve 70% de prenhez, tá? E aí, comparando só, aí a gente trocou. Quer saber? A gente não vai fornecer essa ração no pré-parto, mas eu vou fornecer no pós-parto essa ração. Observem que a gente teve aqui, de novo, uma alta taxa de concepção, uma alta taxa de prenhez de 95%. Ou seja, nesse estudo aqui, o que ele achou, né? Um efeito no aumento na taxa de prenhez semelhante se eu forneço tanto no alto, né, fornecendo a ração tanto no pré-parto quanto no pós-parto, tanto no pré-parto, né, e não fornecer no pré-parto e fornecendo no pós-parto, eu também tive a mesma taxa. Ou seja, se eu tiver que escolher um momento para suplementar, né, aqui eu tenho o quê? Aqui eu gasto menos dinheiro, porque eu vou estar suplementando só. Nessa fase aqui vai ser a fase mais importante que eu vou ter efeito na reprodução. Então, como a gente sempre pensa que o órgão que dói mais no corpo humano é o bolso, a gente escolhe suplementar, né, uma das estratégias possíveis de acordo com esse estudo aqui que a gente pode concluir. Economicamente falando, é mais viável você fazer isso aqui, só dar concentrado para a vaca no pós-parto, que você vai ter a mesma taxa de prenhez se você der ração tanto no pré quanto no pós, né? E olha só se não dá nada, né? Se não fornecer nenhum tipo de concentrado, a gente vai ter aqui, pode ter índices baixos de concepção. Então, isso é médias de um estudo, né? Que bem interessante a gente olhar essas. Então, outra coisa, né? Saúde do bezerro, tá, gente? A gente tem que pensar aqui nos cuidados que esses animais, então, vamos a gente pensou ali no manejo da vaca, né? E o manejo do bezerro. O que a gente vai fazer? A gente cuida, né? Tanto com relação à saúde desses animais, tá? A gente vai cuidar aqui do parto deles, né? Então, assim, os cuidados após o parto. Vai pensar aqui se vai precisar ou não auxiliar o parto, né? Que a maioria das vezes não precisa auxiliar. Vamos pensar aqui na cura do umbigo desses animais. Observar se os animais ingeriram o colostro adequadamente, né? No caso, o bezerro de corte, ele é um bezerro que ele tem mais vigor, ele sobrevive mais fácil. Ele não é que nem um bezerro de leite que ele já nasce todo assim, a gente meio fraco, né? Já o bezerro de corte, ele já cai no pasto, já levanta mais fácil, já mama melhor, né? Claro que isso também depende um pouco do padrão racial, né?
que isso dá uma diferenciada, né? Geralmente, às vezes, animais zebuínos, a gente vê uma esperteza melhor nessas raças, né? E a gente pode fazer aqui, pensar nas aplicações, né, de produtos para evitar a bicheira, né? Se isso aqui pode ser feito já uma dose, dependendo se já tem um histórico na fazenda que tem esse problema, né, oh Jesus, está faltando a palavra, que a gente tem um problema de ter bicheira, né, de ter miíase, a gente já aplica para facilitar o manejo, né? Mas isso aqui é observar se há necessidade dentro da fazenda. E esses animais, então, né, lembrando sempre, né, que o ruminante, né, ele não nasce um ruminante, ele nasce um animal lactante, né? Então, assim, ele vai se tornar um ruminante. Então, geralmente as 3 primeiras semanas de vida, né, desse bezerro, eles não são ruminantes, são animais que eles ainda não têm o rumen ativo, não fazem digestão ali, não ruminam, né? Na parte do rumen, eles têm uma digestão muito parecida com a digestão, né, dos animais monogástricos, né? Então, que é uma digestão feita mais exclusivamente ali a nível ali de intestinos, é mais importante essa fase da digestão desses animais. Então, e a fase da digestão do abomaso também. Já de 3 a 8 semanas, né, esses animais eles já vão ser o quê? Vão ser animais que vão estar numa fase de transição. E aos poucos eles vão se tornando, até 8 semanas a gente considera, né, que aí sim eles vão estar se tornando, né, com 2 meses, tendo uma fisiologia digestiva que corresponde ao ruminante. Então a gente tem que lembrar que nutricionalmente, né, o bezerro ele passa por essas diferentes fases aqui, né? Interessante falar, né, que esses animais eles vão ter o quê? Então a gente vai falar a importância dos alimentos, assim, de se pensar, né? E introduzir, por exemplo, concentrado para os animais, que os animais aos poucos ali vão consumindo concentrado, né? O concentrado, na parte ali na fase de vida dos animais, assim, quando eles começam, né, a ingerir, vai ter qual a função? Fazer a função de desenvolver papila ruminal. E a parte de forragem, né, o feno ou o pasto, ele já vai ser mais responsável por ajudar na musculatura do rumen, tá? Se vocês quiserem que eu fale disso aqui com mais detalhes sobre essa fisiologia, que essa diferença, né, eu posso, de repente, na próxima aula, a gente entrar com mais detalhes aqui, eu trazer umas figuras mais apropriadas aqui para vocês, para exemplificar isso, tá? Então, e quanto de leite o bezerro deve consumir? Isso aqui vai depender mais uma vez, a necessidade nutricional, como a gente já conversou um pouco na parte de leite, né? Ela depende muito do peso vivo do animal, tá? Então, para cada peso vivo, para cada ganho, quanto ganho que eu quero que os animais tenham por dia, eu vou ter uma quantidade de litros de leite adequado, né? E aí, essa quantidade, né, tu vê que ela vai aumentando o que? Ao longo do que o animal vai. Quanto mais o animal ganha, né, de peso, quanto maior o ganho de peso, né, mais litros de leite ele vai precisar por dia. Então, a gente tem essa relação aqui. Então, depende da animais, né, vacas que tem uma alta produção de leite, vaca de corte com bom potencial leiteiro, né, ela vai fazer o que? Ela vai garantir, né, ela ajuda com que a gente tenha um bezerro que desmame com maior peso, né. Vai ter aqui também só que lá a gente vai ter que essa vaca também vai ter grande exigência nutricional, né? E isso aqui, se a vaca de corte ela é boa de leite também, ela produz bastante leite para o bezerro,
a gente vai acabar tendo perda nessa fertilidade. Então a gente acaba tendo essa situação aqui, né? A gente tem que pensar assim, o que a gente pode manejar de uma forma, né? Se a vaca produz bastante leite, ela gasta muita energia dela, né? Mas ela engorda bem o bezerro. Então a gente tem um bezerro mais pesado. Só que se ela está perdendo muito peso, se ela está muito desafiada, ela vai ser fraca aqui na reprodução. Então a gente pode perder na reprodução dessa vaca. E se a gente quiser essa relação que a vaca tenha um bezerro por ano, a gente vai ter que suprir muito bem a nutrição dessa vaca aqui. Para que ela, ao amamentar o bezerro, ela também tenha energia de sobra, né? Para ela reproduzir. Então, a gente vai ter que fechar muito bem a exigência nutricional da vaca, vai ter que ser tudo muito redondinho aqui, para a gente poder ter um score de condição adequado para essa vaca poder parir, tá, gente? E aí, pensando, né, nessa maneira, né, uma das maneiras de se pensar em como é que a gente, então, vai fazer com que essa vaca, né, tenha um parto ali, que ela consiga amamentar os animais e depois a gente quer emprenhar esses animais de novo. Aí tem essa possibilidade, olha, que tal se a gente desmamar esses bezerros de forma precoce? Então, a ideia de se fazer esse desmame precoce dos animais, que seria o quê? Por que precoce? Porque a gente vai desmamar mais cedo, né? Então, ele tem um mínimo, pensando ali, os animais têm que ter pelo menos 60 dias, né, de fase de aleitamento, vai ter que ter no mínimo 70 quilos, né? E vai ter que ter um acompanhamento muito adequado desses animais, né? Então tem que fechar esses animais num potreiro ali para observar e tem que ver se os animais vão comer bem, né? Para ser desmamado cedo. Que a intenção desse desmame cedo é fazer o quê? É fazer com que a vaca volte a ciclar. E com isso a gente tenha, né, ali um bezerro e que essa vaca cicle para que a gente emprenhe essa vaca e a gente consiga ter um bezerro por ano. Mas para desmamar precocemente, a gente vai ter que ter muito cuidado com esse bezerro, então, porque ele vai ser mais suscetível, ele vai ter muito estresse, né? Então, tem que pensar em garantir um tamanho de coxo que os animais consigam chegar para se alimentar. Tem que garantir que eles já comam concentrado, porque como o animal ele vai mudando a alimentação dele, né? Ele vai mudando do leite para os alimentos sólidos, né? Para o concentrado, para a pastagem. Então, é essa a intenção, tá? Então, tem que ver se vai ter carrapato, se a gente vai precisar fazer vermifugar esses animais, vai precisar fazer o banho carrapaticida, né? Para evitar tristeza parasitária bovina, tá? Então, tem que colocar os animais, né, num local que a gente consiga observar que eles comam, né? Os animais têm que ingerir alimentos aqui para poder fazer esse desmame precoce, tá? Existe também uma outra técnica que se chama desmame temporário. O que é o objetivo disso aqui? Ou chamado também aleitamento interrompido. Nesse manejo aqui, você vai fazer da seguinte maneira, vai separar a vaca do bezerro, né? Para poder dar um tempo ali de 2 a 3 dias essa separação, para que essa vaca ela consiga ter, né, um descanso ali fisiológico da lactação e ela possa ter um cio, né? Tem uma estratégia que se pode fazer também, que é usar a tabuleta, que é um pouco criticada ali pelo pessoal do bem-estar animal, né? O que é isso, essa tabuleta? Essa tabuleta aqui é tem dois tipos, né? Tem esse tipo aqui que eu coloco que o animal ele não consegue, ele fica junto com a mãe, mas olha, na hora que ele vai tentar mamar, ele não consegue.
porque isso aqui bate, né, ali na teta e não consegue se alimentar. E tem essa outra aqui que a vaca não deixa, né, porque olha só os espinhos aqui. Então, essa aqui é outra maneira, né, de se falar, de se fazer, né, esse aleitamento interrompido. O objetivo também é esse aqui, né, é dar uma pausa para o organismo da vaca para ela poder voltar a ciclar e com isso a gente ter essa vaca entrando em cio e a gente poder inseminar ou colocar ela para monta natural, né? Gente, eu vou deixar para a próxima aula, tá? Que eu vou falar para vocês dos outros tipos de. Eu volto aqui, faço uma revisão e a gente vai falar também de desmame intermediário, porque essa aula ainda tá ficando um pouco longa, eu achei que ela ia ficar um pouco menor. Desmame intermediário, vou falar depois para vocês. Desmame convencional e vamos falar também de desmame tardio, tá? Até a próxima aula.